Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Vira Casacas. Aqui quem fala é o Carapanã para mais um E-Várzea. Um E-Várzea atrasadíssimo, eu peço perdão. Tivemos aqui dificuldades técnicas. Hoje eu vou refletir um pouco sobre algo que me intriga bastante nesses últimos anos. E um pouco sobre como o fascismo, né, como a extrema-direita ressurgiu, e ressurgiu poderosamente. Parece que não vai a lugar nenhum num futuro próximo. A gente pode ver que estão, inclusive, se você olhar o governo de Donald Trump nos Estados Unidos, eles estão preparados não deixar o poder em momento algum. Você tem aí uma série de ações que estão sendo feitas pelo regime Trump nos Estados Unidos que indicam que Donald Trump vai tentar ou sabotar as eleições de meio de mandato ano que vem, ou vai tentar dar um golpe de Estado. Não é muito... não está sendo muito discreto em esconder as suas intenções. E enquanto tudo isso acontece, a gente observa algo que quem escuta o Vira Casacas e quem escuta o que eu falo já tinha visto há muito tempo, né? Você tem uma reorientação dos planos de guerra americanos voltados, deixa de ser voltado para o Oriente Médio, para a Ásia, e passa a se voltar contra a América Latina, e a gente já tinha falado nisso antes, durante e depois das eleições. Você tem um bocado de gente aí que se diz muito antenado em política internacional, que ficou laureando Donald Trump como presidente anti-guerra, e a gente falou que isso não era o que ia acontecer e que todas as pessoas que cercavam Donald Trump estavam dizendo que era a hora de usar o aparato militar americano contra países latino-americanos. Isso foi dito várias vezes publicamente, então não é como se fosse um segredo ou algo que o Carapanã ou o Vira Casacas previu porque são muito espertos. Não, a gente simplesmente escutou e noticiou dessa forma. Mas falando aí sobre como a extrema-direita voltou, me chama a atenção porque sempre me parece que a derrota do fascismo no século XX foi incompleta, né? A gente pode olhar como esse espectro do fascismo ele foi muito mais prevalente e muito mais influente e bastante instrumentalizado durante a Guerra Fria. E agora, após a Guerra Fria, né, finalmente o parasita corre para tomar conta do hospedeiro, né? Os liberais, os capitalistas e outros auto-intitulados amantes da liberdade usaram desse expediente para poder mobilizar contra a classe trabalhadora em vários lugares. Você tem muitos países onde as direitas foram usadas para aniquilar qualquer possibilidade de organização de trabalhadores e simplesmente, ficavam ali na coleira, né, a extrema-direita e os fascistas, e eram soltos em cima dos trabalhadores quando bem convinha. Agora, nesse momento, as direitas tradicionais são reféns da extrema-direita, né? Elas são... a gente pode dizer assim que elas são reféns, porque alguns podem falar, não, mas eles acreditam na mesma coisa, mas as direitas tradicionais estão perdendo poder, né? E elas estão tendo que se voltar para a extrema-direita para conseguir fazer alguma coisa. O Brasil tem um caso um pouco diferente, onde existe aí uma espécie de metástase que se deu no Congresso por causa do bolsonarismo e por causa do Eduardo Cunha, mas eu acho que essa é uma realidade bastante comum a países tipo França, Grã-Bretanha, Alemanha, vários países latino-americanos. Você olha, a eleição do Milei já é totalmente dominada por apologistas da ditadura militar argentina, inclusive a própria vice-presidente dele.
E, bom, me parece que o fascismo está aí. E aí, bom, eu penso em tudo que foi necessário para se derrotar o fascismo da primeira vez, né? Uma guerra mundial, 80 milhões de mortos, um esforço assim absurdo, algo que eu não sei se poderia acontecer de forma parecida sem acarretar na destruição total do mundo, né? O que a gente sabe aí que nesse âmbito de malucos do Vale do Silício talvez seja o objetivo deles mesmo, né? Cada vez mais, quando você olha a filosofia dos bilionários do Vale do Silício, ela está permeada pela ideia de que a humanidade é dispensável. E, bom, primeiro, eu acho que não chegaremos, né, não vamos pensar nesse cenário que levou ali a Segunda Guerra Mundial. Né? Eu vou pensar um pouco antes disso. Mas o que eu queria dizer é que talvez o combate ao fascismo, além de ser sempre vinculado a um combate aos piores instintos do capitalismo, ao sistema capitalista em geral, me parece que ele precisa ser pensado como um regime de guerra permanente. E aí, eu gosto sempre de, quando eu estou bastante desanimado, né, e pensando muito em como tudo que foi feito nos últimos anos parece pouco, né, e parece insuficiente, eu gosto de pensar no mito de Sísifo. Sísifo era um rei, lá na mitologia grega, né, ele era um rei que tentou enganar a morte, né, tentou fazer algo para que ele não morresse. E ele foi punido a ficar no submundo, né? Como é que chama isso? No underworld, né? Em inglês, mas é no outro mundo, do outro lado, lá no Hades, que não é no Hades, lá no mundo do subterrâneo, mas que não é exatamente o inferno, enfim. Ele é punido a rolar uma pedra para cima de um morro todo dia. É um esforço incrível. E quando o dia acaba, essa pedra desce. Né? Ela desce e ele tem que fazer isso de novo todo dia. Não é uma punição tão horrível quanto a do Prometeu, né? Que é um cara que fica acorrentado numa pedra e vê uma águia para devorar o fígado dele todo dia e o fígado dele cresce de novo. Essa eu acho tétrica, porque pelo menos o ato de rolar uma pedra, o ato de fazer algo, né, mesmo que seja algo que parece ser, enfim, sem propósito, mas talvez o mito de Sísifo seja a metáfora mais adequada para o que é o combate ao fascismo, cara, e para o que é o combate à extrema-direita. Eu penso bastante que parece que você tem que pensar nisso como algo, como um projeto de vida, como algo que é indissociável de estar vivo, né, cara? O que é necessário se fazer para se continuar vivo, porque se depender dessa galera aí, nós não vamos ir para muito longe. Então, a ideia aqui é de que não existe um fim, né? Não vai acabar. O fascismo é como o mal, e hoje ele está muito forte, e mesmo se ele não vai estar forte daqui a 20 anos, ele vai continuar existindo. Então, me parece que é absolutamente necessário que a gente se volte, ou que a gente se pense num regime de combate permanente. E eu falo isso porque no momento agora me parece surreal, né? A gente olha a tentativa do regime Trump de fazer guerra na América Latina e como a extrema-direita latino-americana ela tá assim polvorosa, né? Os caras estão eles querem ver a América Latina destruída. Eles não conseguem. O horizonte dessa gente é transformar
tudo em Gaza, né? A destruir tudo que eles puderem e poder assistir de camarote a destruição dos outros que eles tanto odeiam. E diante disso, eu acho que se fica assim, acho que fica cada vez mais claro que não existe nenhum tipo de retorno à normalidade. Essa normalidade ela não vai voltar a existir. Talvez não vá voltar a existir enquanto a minha geração aí ainda estiver viva. Eu não acredito nisso hoje em dia. Eu acho que a gente vai ver esse tipo de depravação moral, assim, de absurdo acontecendo pelas próximas décadas. E eu acho que isso exige uma mudança de perspectiva e uma mudança de entendimento. Então aí talvez é a hora de voltar lá para uma ideia da filosofia francesa, né? Onde existia um ensaio do Albert Camus, e aí, bom, a gente pode criticar o Albert Camus por mil coisas, mas esse ensaio eu acho ele genial, onde ele propõe que a gente deveria imaginar que Sísifo é feliz, cara. Sísifo é um cara que faz a mesma coisa todo dia, parece que é algo sem propósito, mas que talvez o grande ato esteja em conseguir encontrar felicidade na repetição, no inevitável, entendeu? E tentar, tentar conseguir encontrar a felicidade no combate, cara, na tarefa, entende? Não existe nada prometido no horizonte, né? E talvez essa seja uma coisa muito difícil. Eu acho que a gente cresceu, quem nasceu aí na década de 80, 70, talvez 90 também, a gente cresceu com uma espécie de otimismo, né? Talvez assim, as ditaduras latino-americanas acabando, e aí para quem tinha essas fantasias, né, do fim da história, né, o fim da União Soviética, como se isso tudo fosse trazer um grande horizonte de uma espécie de entendimento, algo bom, e o que a gente vê é que foi justamente o contrário, né? Você teve aí certos momentos de boas coisas e de repente esse espectro do fascismo está aí de volta, né? Foi só acabar a União Soviética que ele piscou, ele apareceu, né? Ele voltou e voltou com fome, cara. Voltou com fome. Então é isso, nós não vamos ser devorados por isso. E eu acho que cabe a nós entender que vai ser assim, né? Vai ser luta e vai ser combate e vai ser a tarefa até o momento em que ela acaba. E talvez ela não acabe enquanto a gente estiver vivo. Eu fico pensando que talvez essa seja a coluna mais pessimista que eu já publiquei, né? Num espectro de colunas bastante pessimistas. Mas eu penso nisso tudo como uma espécie de otimismo, né? Então, quando eu comecei gravando isso, assim, pensando em tanta coisa pesada, e nesse momento, enquanto a pedra rola morro acima, a gente está sorrindo. E é isso, cara. Um grande abraço, até daqui a 2 semanas. Então, simbora.